Olá, vamos completar a explicação básica a respeito do Ashtanga Yoga. Vamos falar agora do sétimo passo, que é o Dhyana. Dhyana significa meditação. O que é meditar? Meditar é fundir-se com o objeto da concentração. O praticante passa a ser parte do objeto e sabe tudo sobre ele. Dessa forma, a meditação ou meditar é um estado de não pensamento. Por isso é que dentro desses ensinamentos iógicos, nós costumamos afirmar que meditar é não pensar. O Dhyana, ele prepara o praticante para ver a realidade maior, aquilo que está além do mundo ilusório, esse mundo das relatividades, onde o tempo todo essa luta de opostos está presente, né? Muito se fala na meditação no sentido de dharana, né? Muito do que vemos aí por fora sobre meditação, na realidade é dharana. A meditação em si, ela é um passo natural, espontâneo que se dá no processo do dharana. Então, uma pessoa começa a fazer exercícios de concentração, vai obtendo esse foco cada vez mais preciso num objeto de meditação e num dado momento, de maneira espontânea, sem que se espere, entra-se em Dhyana. Então, o Dhyana, ele é um estado de não pensamento. O caminho para o não pensamento é o dharana, é focar num único pensamento. Chega um momento em que nem esse pensamento mais está. Há uma fusão com esse objeto. Quando acontece essa fusão, a pessoa tem um estado especial em que ela se sente o objeto. Então, por exemplo, se a pessoa está meditando, ou melhor, praticando dharana, se concentrando numa rosa, chega um momento em que espontaneamente ela entra em meditação. Então, ela passa a ser a rosa. Ela tem, a partir daquele momento, um estado interior especial em que ela se vê parte da rosa, ela se sente a rosa e sabe tudo sobre ela. Ela entra naquele ser, ela se torna aquele ser e ela sabe tudo sobre a rosa. Isso não é um fenômeno que tenha sentido para a mente formal. É uma experiência de um estado alterado de consciência, um estado em que só pode ser sentido, só pode ser vivido. Não dá para explicar isso de uma maneira formal. Podemos só aqui dar essas noções sobre o que isso seja, mas a experiência disso precisa ser vivida. E só quem medita é que sabe o que isso significa, né? Bom, o passo seguinte, né, que seria uma extensão do Dhyana, é o Samadhi. O Samadhi, ele é um termo que se explica da seguinte forma: iluminação, experiência do real, identificação com a essência do Criador. É assim que se entende, que se pode dar noções do que seja o Samadhi. Uma pessoa nunca será a mesma depois de uma experiência de Samadhi. Se no Dhyana interagimos com o objeto da meditação, nos sentimos o objeto, em Samadhi essa identificação se estende à consciência do Criador, ao Criador mesmo. Então nos sentimos espalhados pela criação, presente em tudo, fazendo parte de tudo. Uma pessoa em Samadhi, ela se funde com a criação. Então ela é tudo ao mesmo tempo. Ela deixou de ser ela mesma, de ter sua identidade, para ser tudo. Então ela é as árvores, as montanhas, a natureza,
toda e qualquer forma de vida, ela se sente, se vê em toda e qualquer forma de vida. Então a individualidade dela se dissolve e ela é uma ou una com a criação. É a explicação mais próxima do que se pode dar de uma experiência do real, de um samadhi. Muito difícil explicar um samadhi porque ele transcende a razão. Bom, o Patanjali, no Yoga Sutras, ele explica que há dois tipos de samadhi, o Sabija Samadhi e o Nirbija Samadhi. O Sabija Samadhi é aquela experiência do real onde ainda se conserva resíduos kármicos, ou seja, ainda há naquele ser algo dessa individualidade, dessa noção de separatividade que temos e que chamamos de ego. No Nirbija Samadhi não há mais isso, então isso já indica um nível mais avançado de Samadhi, onde aquele ser, né, tem aquela experiência do real e está totalmente livre de qualquer noção de ego. Bom, há um exercício muito interessante envolvendo o mantra que nos prepara para essa experiência do real. O mantra em questão é o Hamsa e a prática se faz da seguinte forma: devemos procurar uma posição confortável e relaxar o corpo físico. Devemos nos dedicar a esse relaxamento o tempo necessário para sentirmos que nosso corpo está naquele estado de lassidão, de total relaxamento mesmo. Bom, em seguida começamos a prática da mantralização. Então devemos inspirar profundamente e pronunciar mentalmente o mantra Ham, que se faz assim. Ham. O H ele é aspirado, ele tem um som mais gutural. Isso deve ser feito mentalmente, mas devemos trabalhar a respiração junto. Então, no processo da inspiração, inspiramos e cantamos mentalmente o mantra Ham. Então, vocês vejam, isso deve se dar no momento da inspiração. Na exalação, soltamos vocalmente o mantra Sa. Sa. Então, o Ham é mental e o Sa é vocal. Sa. E ele é mais rápido, ele é mais forte. Se fizermos assim continuamente, o Hamsa, mentalmente, vocalmente, inspirando, exalando, nós vamos entrando no ritmo cósmico, que é chamado dentro do hinduísmo de Mahavan e Shotavan, que são os ritmos cósmicos de inspiração e exalação. Então esse mantra Hamsa, ele é feito dessa forma. Qualquer dúvida, vocês podem nos contatar através do nosso site, através do e-mail contato@ibrapec.org.br para tirar suas dúvidas em relação a este ou a qualquer outro exercício que estejamos passando aqui durante este curso básico, ok? Bom, com estas informações, nós encerramos o Ashtanga Yoga. A partir da próxima aula, entraremos na segunda etapa deste curso, onde falaremos sobre, colocaremos as bases para explicar as irradiações mentais. Vamos entrar de cheio em algumas práticas relacionadas ao domínio da mente, ok? Até lá!